Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. No programa Ponto de Vista de hoje, eu entrevisto o administrador de empresa, político, ex-prefeito por 5 mandatos de Santana do Seridó, Hudson Pereira de Brito. Nós vamos falar com ele sobre a sua trajetória política, as funções públicas que já exerceu e exerce e como ele vê a atividade política hoje no Rio Grande do Norte e no Brasil. Meu amigo, meu compadre, porque você, além de tudo, é meu compadre, que eu sou padrinho da sua filha, e quero dizer da grande satisfação por você ter aceitado o convite de bater esse papo muito bacana que nós vamos ter daqui a pouco. Bom dia, meu compadre Nelson, meu amigo. Primeiro, agradecer essa oportunidade que você está me proporcionando, dizer da minha alegria, do meu prazer de estar aqui com você. Eu sou uma pessoa que assiste o seu programa, não vou dizer todos os domingos, mas na maioria dos domingos, e esse programa você tem trazido temas muito importantes que vai dar o encontro ao telespectador aqui do nosso Rio Grande do Norte. É um prazer muito grande estar aqui com você. Quando você se formou em administração de empresa e em qual universidade? Bom, Nelson, eu terminei a administração de empresas em 1990, quando já estava exercendo meu primeiro mandato de prefeito de Santana do Seridó. Concluí meu curso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus de Caicó. E, a partir daí, ingressei mesmo na parte política. Como é que você, quando despertou para a sua vocação política? Olha, desde pequeno, de garoto, eu sempre gostei da política, acompanhava os comícios daquele tempo, né, lá no interior, lá em Parelhas. E foi aonde nós nos conhecemos, inclusive. Onde nós nos conhecemos, exatamente. Então, a minha participação primeira em campanhas políticas foi em 1982, né, apoiando o meu primo Gastão Matias, de saudosa memória, prefeito de Santana do Seridó. Naquela época, você votava de vereador até governador, né? Então, foi na primeira campanha de José Agripino, na campanha de Gastão Matias, prefeito de Santana do Seridó, foi quando, na verdade, ele me convidou, e aí eu participei da campanha e comecei a frequentar Santana do Seridó, e aí me dediquei à política, sempre gostei e até hoje estou. E se transformou no maior líder político, como também seu primo Gastão exercia essa atividade com muita competência. E você herdou dele, com certeza, aquele carisma maravilhoso, tanto é que não é à toa que se elege 5 vezes prefeito do município. Pois é, eu substituí Gastão Matias, meu primo, ele tirou aquele mandato de 83 a 88, um mandato de 6 anos. Aí foi quando ele me apresentou a primeira vez. Eu nunca havia disputado cargo nenhum e fui direto para prefeito e ganhei as eleições. Naquela época, Santana do Seridó só tinha 5 secções eleitorais. E eu ganhei todas as 5 secções eleitorais, uma maioria expressiva. Aí fiz o meu primeiro mandato de 89 a 92 e voltei o mandato da prefeitura para Gastão Matias. Em 93 ele assumiu o segundo mandato. Aí em 96 eu fui candidato mais uma vez, pela segunda vez, prefeito de Santana do Seridó, sendo vitorioso também. E no período de 93 a 96 eu fiquei dando uma assessoria a ele, acompanhando os projetos dele, indo com ele a Brasília e tudo, de modo que me credenciou cada vez mais disputar o segundo mandato de 96, que não houve dificuldade para a nossa vitória. Agora, você também teve uma época que trabalhou na Emater. Como é que foi isso? Na verdade, até hoje eu sou funcionário da Emater Rio Grande do Norte.
E quando terminou o meu mandato de prefeito, em 92, o meu primeiro mandato, em 93, eu fui convidado pelo saudoso deputado federal da época, Iberê Ferreira, e me colocou como representante da Fundação de Assistência ao Estudante, que era um órgão ligado ao Ministério da Educação, que hoje não existe mais. E depois eu fui, em 94, chamado do então governador Vivaldo Costa, presidir a Coab Rio Grande do Norte. Então, os 10 meses do governo de Vivaldo, eu fui presidente da Coab, e quando terminou o mandato dele, do governo, em 94, 95 e 96, aí Iberê me convidou, eu fui para Brasília, chefiar o gabinete do saudoso Iberê Ferreira de Souza, um homem que deixou relevante serviço prestado ao nosso Estado. Qual a emoção de ter presidido a Coab? Bom, você sabe que um mandato pequeno, né, como 10 meses só, não dá para você fazer quase nada. Então foi um mandato, Nelson, muito rápido, que não deu para a gente implantar, não é, novos projetos, até porque nós perdemos o governo naquela época. O governador Vivaldo Costa apoiava o então candidato a governo Lavoisier Maia. Nós perdemos o governo, entrou o novo governo, nós tivemos que sair. E depois, quando o então substituto de Vivaldo, que foi o governador Garibaldi, aí extinguiu vários órgãos, inclusive a Coab. Agora, Hudson, que outros cargos, além desses que você já se referiu, você já ocupou? Bom, eu falei, 95, 96, fiquei em Brasília, né? E aí, quando o governador, o deputado Iberê, terminou o mandato dele de deputado, veio a eleição de governador, onde a governadora Vilma de Faria o chamou para ser o vice-governador. Então, ele me convidou também para ser o chefe de gabinete dele como vice-governador, não é? E quando ele assumiu o governo, o cargo era secretário executivo da Casa Civil. Você falou há pouco, sua primeira eleição foi em 1982. Não, 1988. 88. 82 foi quando você participou da eleição do seu primo. Isso. Mas você também foi chefe de gabinete de outros deputados. Quais eles? Pronto. Quando terminou o governo Iberê, né, que ele disputou a eleição com Rosalba, e Rosalba foi a vitoriosa, Fábio Faria, que é outra pessoa que eu sou muito grato, me convidou para chefiar o gabinete dele em Brasília. E olhe que eu não havia votado em 2010 em Fábio Faria. O nosso grupo, naquela época, votou para deputado federal lá em Santana do Cipó, em João Maia. E como em 2006 eu tinha sido um dos coordenadores da primeira campanha de Fábio, indicado por Iberê, quando foi em 2010, nós não votamos em Fábio, por questão do momento, daquele momento político, mas quando Iberê perdeu a eleição, eu recebi o convite de Fábio Faria para chefiar o gabinete dele lá em Brasília. E eu comuniquei ao deputado Iberê, o governador Iberê, que eu sou um cara muito correto, você me conhece, e Iberê chegou para Fábio e disse: olha, Fábio, você está convidando uma pessoa que eu tenho muito respeito, muita confiança, então você pode ficar tranquilo que o Hudson vai dar conta da sua confiança. E Fábio, fiquei muito feliz, morei 4 anos também com Fábio em Brasília, no apartamento dele, no apartamento funcional. Sou muito grato a ele me confiou, né? Não é todo mundo que convida para a pessoa morar, né? Um assessor. E ele me convidou e eu fui, sou muito grato a ele. Depois disso, do mandato dele, veio a eleição de 2014 para governo. Eu era chefe de gabinete do pai dele, e ele me convidou para ajudar na campanha de Robson em 2014. E eu
coordenei a campanha de Robson em 2014, fomos vitoriosos, e aí Robson me convidou para assumir o cargo de secretário de Relações Institucionais do governo do Estado. Fábio me liberou e eu fui até maio de 2016. Foi quando eu entreguei o cargo e fui disputar pela quarta vez o mandato de Santana do Seridó, de prefeito. Fui vitorioso e em 2020 fui candidato à reeleição e fui no meu quinto mandato com a maioria expressiva de 70% dos votos. 70% dos votos, a população de Santana do Seridó disputando o quinto mandato. Você sabe, Nelson, que o mandato ele desgasta você naturalmente. No dia a dia, você não pode atender todo mundo, mas como eu cheguei em Santana do Seridó em 89 e como deixei em 2024, é muita diferença, viu? Você participou muito da nossa vida lá em Santana do Seridó, você foi nosso deputado estadual por muitos mandatos, nos ajudou muito, um parlamentar muito presente lá no nosso município. A gente é muito grato também pela sua ação parlamentar lá no nosso município. Sempre você era o mais votado deputado estadual, apoiado pelo nosso sistema, e aí fez com que essa minha vida pública lá em Santana do Seridó me credenciasse para essas vitórias esmagadoras que eu sempre tive lá em Santana do Seridó. E, por último, agora, né, em 2024, foi eleição de prefeito, eu apresentei minha vice-prefeita, Tatiana, jovem, que eu conheço desde criança, e também os mesmos 70% que eu tive em 2020, ela teve também em 2024, se elegendo para o primeiro mandato de prefeito, uma jovem, a primeira mulher a governar o município de Santana do Seridó. E também nós fizemos, dos 9 vereadores, fizemos 7 vereadores para o Legislativo, para ajudar a Tatiana e a Caio, que é o vice-prefeito, também jovem, uma dupla de jovem, para dar continuidade ao trabalho e cuidar do povo, como eu sempre cuidei, juntamente com Gastão Matias e todo o nosso grupo. É verdade. Eu sou testemunha disso tudo que você está falando. Agora, qual foi a emoção da primeira eleição para prefeito? A emoção foi no dia da apuração, né? Porque eu era pouco conhecido, na verdade, no município, né? Mas o meu primo, Gastão Matias, muito forte, um prefeito muito bom, de muito respeito, né? E naquela época ele estava com todo o gás e me apresentou e eu fui disputar a eleição. Eu confesso, Nelson, que no início da campanha, naquele tempo, era 3 meses de campanha, era 90 dias. A gente andando nas casas do povo, ele me apresentando as famílias, e lá vai. E aí, a maior emoção foi no dia da apuração, né? E, naquela época, era apurado em Parelhas, que é a sede da 24ª Zona Eleitoral. E o juiz fez a leitura do primeiro voto, né? Do primeiro voto. Então, quando o juiz puxou o primeiro voto, deu o meu adversário, Sebastião de Oliveira Lima, que foi o meu adversário. Aí, daí para frente, a gente teve aquele choque, a primeira vez que você disputou a eleição do prefeito, e daí para frente era 2, 3 para Utos, 1 para lá, 2 para Utos, 1 para lá, e no final ganhamos em todas as secções eleitorais e aí fomos para a festa. Que beleza! Eu realmente sei dessa emoção toda, porque eu também fui político por muitos anos e, na verdade, eu acompanhei você como prefeito de Santana do Seridó. Tanto é que tem uma historinha que eu me lembro até hoje, que você tinha medo de alma. A pergunta que não quer calar. Você ainda tem medo de alma hoje? Porque é típico do seridóense. E eu me lembro que tinha lá saindo da sua fazenda, tinha uma curva que você não trafegava por ela. Você ia por outro caminho. Isso ainda é verdade? Mas, Nelson, essa história que eu tenho medo de alma
Eu fui inventar de contar essa história a um amigo meu, deputado federal lá da Paraíba, e contei também a um amigo meu que nos conhecemos nessa luta municipalista, é o prefeito de Santana do Seridó, ele prefeito de Piraí, no Rio de Janeiro, depois tornou-se governador do estado, que é Luiz Fernando Pereira Pezão, que hoje é um dos grandes amigos meus. E outro dia, um amigo meu ligou para ele e disse, olha, eu estou aqui com um amigo seu aqui do Rio Grande do Norte. Na mesma hora ele disse, já sei, é Hudson Pereira de Brito, prefeito de Santana do Seridó. Pergunta a ele se ele ainda tem medo de alma. Então, realmente eu tenho medo de alma. É típico do seridoense. E o seridoense de quatro costados, como você é, nascido em Parelhas, tinha que ter esse medo. Agora, tem um detalhe. Eu também, graças a Deus, nunca vi uma alma, mas tenho medo. Realmente, a região do Seridó é muito religiosa e se apega a muita coisa desse tipo. Por isso que eu tive a ousadia de lhe perguntar se você ainda tinha medo de alma. Sem problema, continuo com medo de alma. Agora, Hudson, você está no 5º, você teve 5 mandatos. Elegeu a sua sucessora de uma forma brilhante. Eu quero até desejar sucesso continuado para ela, porque se ela seguir tudo que você fez, ela realmente terá um grande mandato. A pergunta que não me quer calar, você pensa em voltar a ser prefeito pela 6ª vez? Não, Nelson, porque eu sou uma pessoa de palavra. A minha candidata, que foi Tatiana Fátima, ela é jovem, tem direito à reeleição e eu não vou atrapalhar o nosso projeto político lá do nosso bloco. O que é que eu vou ganhar com isso? Daqui a 4 anos, ter o desejo de ser candidato, vou rachar o bloco, vai botar muitas famílias em dificuldade, então eu, daqui para frente, eu já estou muito satisfeito, 5 mandatos. Hoje, Santana do Seridó é outra cidade, você conheceu Santana do Seridó lá para trás, hoje é outra história, e eu confio muito na dupla que lá está, Tatiana e Caio, que são minhas crias. Eu digo que são minhas crias, porque eu conheço desde pequeno e sempre estiveram ao meu lado em todas as lutas que nós disputamos em Santana do Seridó. Eles sempre estiveram ao meu lado. E por isso que eu digo com tranquilidade que quero estar com saúde, com vida para daqui a 3 anos, né, a reeleição dela, que eu tenho certeza que ela vai para a reeleição, e eu estarei lá ao lado dela, lutando para que ela continue com o nosso projeto de desenvolvimento do nosso município e cuidar bem da população. Que beleza! Se ela seguir os seus passos, ela realmente tem tudo para fazer um grande mandato e se reeleger novamente. Agora, Hudson, vamos dar só um tempinho, porque o diretor está mostrando que terminando o primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire.
Este programa também tem o patrocínio da Esterbon, que é moderna indústria que produz sorvetes, picolés, água, gelo mineral, polpa de fruta, cobertura e casquinho para sorvete. E nós voltamos à nossa entrevista, nosso bate-papo com esse meu compadre Hudson Pereira de Brito, grande amigo dos bons tempos da política no Rio Grande do Norte. E foi prefeito 5 vezes. Talvez até venha a ser no futuro pela 6ª vez. Hudson, como é que está a minha afilhada? Bom, meu compadre, sua afilhada, minha filha Laís, está bem, graças a Deus, está morando em Recife, né? Ela é médica hoje. Ela é médica, também terminou direito, né? Mas quando terminou direito, ela disse que não se encontrava como advogada e desde pequena que tinha esse desejo de ser médica. Graças a Deus, ela conseguiu o que ela queria, já faz 3 anos de formada, está fazendo residência médica em Recife, mora lá, tem uma filhinha e, graças a Deus, nós estamos muito felizes por ela e por Sofia também, que é a minha 2ª filha. Agora, Hudson, voltando para a política, como é que você vê a política atual do Rio Grande do Norte? Bom, Nelson, a política atual do Rio Grande do Norte, nós estamos vendo aí, começando a desenhar, né, um quadro, né, onde tem a direita, que é formada pelo senador Rogério Marinho, pelo ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, que foi um bom prefeito, o atual prefeito, Paulinho Freire, está fazendo um bom trabalho, né? O nosso senador Stevenson Valentim, tem também, né, o prefeito de Mossoró, né, o Alisson Bezerra, que nós esperamos que essas lideranças estejam todos num só projeto, né, pelo Rio Grande do Norte. Do outro lado, nós temos aí a governadora Fátima Bezerra, que tem uma história bonita, nós não podemos esquecer, não é, da história dela. Tem eleita e reeleita governadora do Estado, está terminando o seu 2º mandato de governo, com o projeto de ser candidata ao Senado. E a gente sabe que o governo está passando por muitas dificuldades, né? Tem seus pontos positivos? Tem, mas também tem muita dificuldade, enfrentando muita dificuldade, né? E eu acho que também está vendo hoje o Brasil está dividido, direita e esquerda, não é? É como a ABC e a América, não tem outro time. Não tem o Alecrim. Não tem o Alecrim, não tem o Santa Cruz, o Riachuelo. Então, assim, ainda vai rolar muita água debaixo da ponte, daqui para lá, não é? Agora, você fez uma avaliação, uma análise muito correta, muito coerente sobre a política do Estado. E no Brasil? Pronto. No Brasil, a gente vê essa situação que eu digo a você, meu compadre Nelson, que eu fui prefeito com vários presidentes da República. O primeiro foi com Collor, depois veio com Itamar, depois de Itamar, Fernando Henrique, depois de Fernando Henrique veio Lula, depois Dilma, depois Temer, e agora Bolsonaro e agora Lula novamente, né? Nesses 5 mandatos de prefeito, eu peguei um pedaço de cada presidente desses, né? E eu confesso que para as prefeituras do Brasil, o melhor presidente foi Jair Bolsonaro. Foi o melhor presidente para os prefeitos do Brasil, né? Nós temos conseguido grandes conquistas durante esses anos todos, através da Confederação Nacional dos Municípios, que é a nossa entidade máxima do municipalismo brasileiro, a maior entidade municipalista da América Latina, é a CNM, com o apoio das federações estaduais, das entidades estaduais de município, tipo a FEMURN no Rio Grande do Norte, a FAMUP na Paraíba, a APRES no Ceará, enfim. Cada estado tem sua entidade municipalista estadual. E também eu não posso esconder aqui
que cada presidente também deu sua colaboração nas nossas matérias de interesse macro dos municípios brasileiros. Tivemos grandes avanços nos governos do presidente Lula, tivemos avanços no governo do presidente Temer, do presidente Bolsonaro, como também do presidente Lula agora, com a aprovação da PEC 66, que foi a grande conquista antes de ontem no Congresso Nacional. Esse projeto de emenda à Constituição dá a oportunidade dos municípios renegociar as dívidas de precatórios e também com o INSS, que é o que mais atormenta as administrações municipais em todo o país, dos 5.570 municípios. Então, hoje nós estamos vendo a direita e a esquerda. Estamos passando agora num momento desse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas eu acho que também a direita no Brasil, tendo em vista esses desgastes do governo federal, porque qualquer governo ele tem um desgaste natural, mas o grupo que hoje está na direita, a direita tem bons nomes, né? Bons nomes. A esquerda, praticamente, o nome é o do presidente Lula, ninguém sabe se realmente ele vai ou não para a reeleição, e aí nós vamos aguardar as próximas cenas dos próximos capítulos. Na verdade, a política brasileira está muito embananada, está muito cheia de dúvidas. Agora, você também é segundo secretário da Confederação Nacional do Município, não é verdade? Com certeza, Nelson. Esse cargo é muito importante, porque hoje a Confederação Nacional dos Municípios, quem governa mesmo a entidade é o presidente, o tesoureiro e o secretário. Eu estou como segundo secretário, mas já existia também o cargo de primeiro secretário. E eu fui um dos criadores, dos fundadores da FEMURNE. Faz 30 anos que eu estou nessa luta de município. Você, inclusive, é diretor executivo da FEMURNE. Da FEMURNE, a convite do presidente Babá. E hoje eu estou como segundo secretário eleito, que a nossa eleição foi o ano passado, e o meu cargo na CNM até maio de 2027. Então, isso me deixa muito orgulhoso. Ex-prefeito de uma cidadezinha pequena, de 2.696 habitantes, do Nordeste, e ocupar um cargo que muitos gostariam de estar no meu lugar. Mas eu fui eleito pelos colegas prefeitos do Brasil, que são sócios da CNM e que me deram mais uma oportunidade por esse cargo. Isso mostra a sua competência, meu caro Hudson. E realmente você não só é competente no seu município, mas você é competente no país e na associação que congrega os prefeitos e ex-prefeitos desse nosso imenso país. Pois é, Nelson, isso me dá uma oportunidade muito grande de acesso, né, ao governo federal, a ministérios, a muitas entidades importantes que eu possa ajudar os nossos municípios, do Rio Grande do Norte principalmente. Com certeza. Hudson, lamentavelmente o programa é bem rapidinho. O diretor já está agoniado, mostrando o reloginho 3 vezes, porque está na hora de terminarmos o nosso segundo bloco. Mesmo assim, eu quero renovar os agradecimentos a você por você ter aceitado esse convite especial de participar desse bate-papo tão esclarecedor, tão bacana que a gente teve aqui no nosso programa. Muito obrigado, que Deus abençoe você e sua família e que nos dê muita saúde para que nós possamos estar aqui lutando e que a nossa amizade cada vez mais ela se concretize como hoje é concretizada. Muito obrigado. Se fortaleça, porque na verdade essa amizade é muito antiga. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Muito sucesso. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, a mim só resta agradecer a sua costumeira audiência. Saiba que no próximo programa, Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza.
Esterbom, é bom, é Esterbom.